continuo mostrando os encantos de Carmópolis, através do projeto Encantos de Carmópolis de Minas, um olhar de criança sobre turismo e cultura. Projeto cultural municipal, documentário através da Lei Paulo Gustavo. Eu sou Mariana Stephanie e te convido a conhecer comigo a Cachoeira do Japão Grande e escutar a história da bela fazenda do Sobrado, através de Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira. Vem comigo! Estamos aqui com Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira, que vai contar a história da Fazenda do Sobrado, que é linda e muito antiga. É um prazer conhecer você, Marcílio. Mariana, muito obrigado pela sua gentileza e digo a você que o prazer é meu, nosso, meu e da minha esposa, estar recebendo você aqui nessa tricentenária fazenda, a primeira fazenda aqui da região de Carmópolis de Minas, que foi praticamente da família desde o século passado. Estou à sua disposição para que você faça as perguntas que você achar interessante e esclarecer a você as suas dúvidas sobre a história dessa fazenda. Obrigada. E estou aqui com Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira e sua esposa Cida. É um prazer conhecer vocês. Que bom, Mariana. É um prazer também conhecer você, né? E poder colaborar com esse trabalho seu aqui. Marcílio, conte um pouco mais sobre você, sobre a sua história. Pois não, Mariana. Inicialmente eu diria a você que é um prazer muito grande recebê-lo aqui na nossa fazenda de Sobrado. Prazer é meu. Obrigado. Essa fazenda foi construída em 1704, pertence desde 1835 à família Vaz de Oliveira e o grande patriarca dessa família foi meu bisavô, Salatiel Vaz de Oliveira. Eu sou médico veterinário de profissão, não sou historiador, mas durante muitos anos, por vontade de conhecer mais a minha história, a história da minha família paterna, estudei as origens dessa fazenda, as origens da família Vaz de Oliveira. Muito interessante. Isso é muito importante você querer conhecer o passado e da onde você veio. Pois não, é isso mesmo. A vontade de conhecer o passado foi exatamente para preservar para as futuras gerações um conhecimento ancestral. E Marcílio, me conte um pouco mais. Como surgiu essa fazenda aqui? Mariana, essa fazenda data de 1704, 703, 704, quando os primeiros portugueses vieram para essa região. Não são meus ancestrais, mas são pessoas que vieram de Portugal fixar aqui nessa região de Minas Gerais, que estava em expansão. Havia se descoberto ouro no Rio das Mortes, na região de São João del Rei. Então houve uma ocupação dessa região toda aqui de Minas Gerais, que chamava Campo das Vertentes, que hoje chama Campo das Vertentes, anteriormente Minas Gerais dos Cataguases. Então essa ocupação veio a ocorrer por conta disso, da descoberta de ouro na região do Rio das Mortes. E o interessante nesse aspecto é que essa propriedade não foi ligada inicialmente a nenhum tipo de mineração. Ela surgiu como fonte de abastecimento de alimentos para as regiões produtoras, exploradoras de ouro e pedras preciosas. Porque Minas Gerais, na região onde principalmente foi descoberto ouro preto, não é uma região de terras produtivas. Então precisava abastecer a população que lá estava, os portugueses, os paulistas e os escravos, com alimentos. Então essa propriedade surgiu, pelo que eu pude avaliar na história, exatamente para servir de ponto de abastecimento.
Então essa fazenda, ela surgiu para alimentar as pessoas que estavam por aqui. Exatamente, não só a população daqui, tá certo? Mas principalmente começou a ser uma grande exportadora de alimentos primeiro para a região de Ouro Preto, Mariana, para a região de São João del Rei e até no futuro, no decorrer do século, ao Rio de Janeiro. E a partir de qual ano e quem que começou a história da sua família Vaz de Oliveira aqui nessa fazenda? Mariana, em 1704, essa fazenda Sobrado, essa sede, foi construída. Sim. Não foi construída por meus ancestrais. Como eu te disse, a família Vaz de Oliveira ocupou aqui a partir de 1835. Então, um século depois que eles vieram ocupar aqui. E se não foi sua família que habitou aqui primeiro, quem que construiu esse lugar? Quem estava aqui antes de vocês? Uma boa pergunta. Anteriormente, pelos levantamentos que eu fiz, e eu te falei inicialmente também da migração de portugueses para essa região, vieram pessoas de Portugal e a história informa que 3, 4 irmãos vieram para essa região. E eles receberam, esses 4 portugueses receberam a Sesmaria, uma carta de Sesmaria, ou seja, o governo português deixou que eles ocupassem e começassem a produzir nessa região. Eram 4 irmãos, como eu te disse, um deles era o que foi o que fixou efetivamente aqui o Antônio, o padre Domingos, irmão dele, que fundou a primeira capela em Carmópolis de Minas, e outros 2 irmãos, que posteriormente, depois de estabelecido aqui, foram e fundaram a cidade de Araxá, na sequência. Então essa fazenda aqui, ela foi criada através dele para guardar alimentos para os portugueses que estavam aqui. Exatamente, ela era uma fazenda produtora de alimentos. Ela produzia todo tipo de alimento aqui, eu pude fazer esse levantamento, não só produtos pecuários, mas notadamente agrícolas, tá certo? Alimentos de maneira geral que eram fornecidos para os centros maiores, por exemplo, a região de Ouro Preto, a região de São João del Rei e posteriormente até para o Rio de Janeiro. Então a produção aqui era de plantas, vegetais e também boi, porco? Exatamente, você acertou. A produção pecuária aqui, notadamente de bovino de corte, suíno, aves, tá certo? Produziu aqui também rapadura, que era um açúcar rústico, cachaça, tá certo? Todos esses alimentos necessários, arroz, feijão, todos os alimentos necessários para o consumo da população que estava notadamente na região de Ouro Preto. Sim. E a partir do momento que a sua família veio para cá, ela continuou com essa produção? Quando vieram para cá, tinha ainda vestígios da plantação, do lugar onde era criado os animais? Veja bem, naturalmente houve modificação da utilização das terras. A família, meu bisavô, tá certo? Ele era um produtor agrícola por excelência. Ele produziu muitos bovinos, produzia muita carne, tá certo? Muitos cereais que eram, já na época dele, fornecidos para os outros maiores centros. Era uma fazenda produtora. E tinha um aspecto muito interessante na visão dele. Ele agia como um grande atacadista, ele comprava de outros produtores da região e formava grandes lotes para fornecer a outras cidades, outras regiões do nosso estado. Isso por volta já final do século XIX e início do século XX. Então essa fazenda aqui, ela tem muita história, né? Tem muita história. Eu não te falei da origem dos meus ancestrais, eu tive a oportunidade de estudar. Eles eram judeus sefardistas na Espanha por perseguição religiosa. Fugiram para Portugal e de Portugal chegaram aos Açores, onde eu tive rastreando toda essa história da minha família. De lá que vieram para cá no final dos anos 1700, início dos anos 1800. E fixaram aqui nessa região esses colonizadores que vieram ocupar aqui. E os meus ancestrais, da mesma forma, vieram seguindo essa corrente migratória de Portugal para o Brasil. E é mais ou menos assim, há quantos anos essa fazenda está na sua família? Está na família, como eu te disse, com o meu bisavô Salatiel, desde 1865. Os
pais e os pais deles. E até hoje com a família. Mas a origem dos Vaz de Oliveira, a ocupação aqui, é de 1835. E como surgiu assim essa vontade em você de conhecer sobre o seu passado, sobre as suas gerações passadas? É muito interessante esse aspecto, porque eu já tinha tomado conhecimento da história da minha família materna, tá certo? Por um grande pesquisador, filho do Vital Brasil, aquele cientista, Lael Vital Brasil, escreveu a genealogia e a história da família da minha mãe, família Magalhães. E era pouco conhecimento da origem da minha família, nenhum conhecimento, nós não sabíamos praticamente nada. Você sabe que com o passar do tempo a história familiar vai se perdendo se alguém não registrar. Então eu comecei a pesquisar aqui no Brasil, depois tive a oportunidade de várias viagens à Europa, notadamente a Portugal e Espanha, rastreando também toda essa origem e cheguei até os Açores, de onde vieram os meus mais próximos descendentes portugueses, tá certo? E Açores era uma colônia, era um estado ligado a Portugal. Hoje em dia mesmo é bem difícil, né? Alguém querer ter interesse, né? Pelos seus ancestrais, pelo seu passado e em busca mesmo, igual você foi, para achar o seu passado. Pois é, eu acho que é muito importante também a gente ter essa vontade de preservar para as futuras gerações terem conhecimento de onde elas vieram. Quem foram os meus ancestrais? Quem foi o pai do meu bisavô? Que fazia o meu tataravô? Não é verdade? Então, nesse aspecto, eu procurei levantar tudo isso aí. Foi um levantamento demorado, foram em torno de 8 a 10, aproximadamente 10 anos de pesquisa. Aqui no Brasil, em várias instituições, arquivos públicos, cartórios, museus, na Europa também da mesma forma, em Portugal notadamente. Então foi um trabalho assim, mas muito prazeroso na medida que eu descobri minhas origens. Sim, foi um trabalho assim, demorado, mas que foi ótimo, né? Certamente que sim. Para mim foi muito prazeroso, me tomou muito tempo, mas o resultado, você teve conhecimento através do livro que eu publiquei, conta bem em detalhe essa origem. Sim. E também, daqui para frente, está detalhado lá os descendentes que estão registrados até o ano de 2018. E quando você ficou sabendo toda a sua história, seu passado, o que te levou a querer escrever isso em um livro para as gerações futuras? Veja bem, a história da família era muito, temporalmente falando, era muito curta, o passado. Eu tive conhecimento de alguns fatos relatados do meu avô, do meu pai, os tios, mas não tinha detalhes da família. Então eu procurei pesquisar para rastrear efetivamente de onde nós tínhamos, a família Vaz de Oliveira tinha vindo. Como é que a família Vaz de Oliveira surgiu? Como é que foi essa ocupação da família Vaz de Oliveira aqui na região do Japão de Oliveira? Tá certo que antigamente aqui, a nossa região aqui chamava Japão de Oliveira, hoje o município de Carmópolis de Minas. E então, através de toda essa história, o senhor escreveu esse livro para inspirar outras pessoas do futuro e conhecerem, né, os futuros netos, bisnetos, a conhecerem o passado através desse livro. Certamente, porque até a descrição que eu faço, ela vai até 2018, bem detalhada, daí para frente as futuras gerações teriam um ponto de referência para dar sequência da história da família, que é muito importante preservar. Um povo sem memória e um povo sem história. Marcílio, você falou Japão de Oliveira, mas a gente conhece aqui como Carmópolis. Como assim Japão de Oliveira? Ah, sim. É uma curiosidade, um fato muito interessante. Porque quando eu falei Japão de Oliveira, eu citava lá no passado, a região aqui chamava Japão Grande. Então, o distrito de Carmópolis, que se transformou em Carmópolis, anteriormente chamou Japão de Oliveira. Eu posso rapidamente dizer a você por que Japão. Como eu te falei, essa fazenda era muito produtiva de alimentos. E foi aberta uma picada ligando, uma estrada antiga, ligando São João del Rei até
o estado de Goiás, onde tinha sido descoberto ouro. E aqueles viajantes que aqui passavam encontravam muitos alimentos aqui, então eles usavam a expressão: graças a Deus já há pão. O já há pão quer dizer já temos alimento. Essa é uma versão. A segunda versão, que eu acho mais coerente, é que o chamar Japão Grande, existia um pássaro muito comum, existe ainda muito comum nessa região, que chama Iapuão-açu, Japuão Grande. Esse Japuão Grande, palavra indígena, transformou em Japão Grande, tá certo? Na verdade, não temos nenhuma ligação com a origem do Japão, o país Japão ou os japoneses que ocuparam essa região muitos anos depois, como produtores de verduras. Então por aqui já passaram japoneses? Na região de Carmópolis de Minas, não aqui, notadamente já como produtores de tomate, de onde surgiu a grande produção aqui da região de tomate. Então foi nessa região aqui que começou toda a história realmente de Carmópolis de Minas? Sim, aqui certamente pode ser considerada a célula máter de onde originou o município de Carmópolis. Nossa, muita história. Muita história. Então aqui nessa fazenda praticamente foi o início de tudo, de uma construção de uma cidade. Como nós já comentamos, anteriormente chamava Japão de Oliveira, o distrito Japão de Oliveira, pertencia ao município de Oliveira. Em 1948, houve uma emancipação de Carmópolis de Minas, ou seja, surgiu o município de Carmópolis de Minas do resultado do antigo distrito Japão de Oliveira. E por que eles trocaram esse nome do Japão Grande para Carmópolis de Minas? Veja bem, o nome Japão Grande não soava muito bem, e o nosso povo é muito religioso. Por sugestão do arcebispo de Belo Horizonte, Dom Cabral, foi sugerido que chamasse aqui Cidade do Carmo. Então, Cidade do Carmo, Carmópolis. Então ficou Carmópolis de Minas. Já existia uma outra cidade de Carmópolis em Sergipe. Então essa daqui chama Carmópolis de Minas. Foi por causa então da Nossa Senhora do Carmo. Exatamente, que foi a primeira imagem que foi a padroeira da primeira capela aqui construída em Carmópolis de Minas. Marcílio, toda essa história grandiosa que você me contou está nesse livro? Mariana, tudo que eu te expliquei aqui está nesse livro que eu tenho o prazer de oferecer a você, que você depois vai ler em detalhes todo o conteúdo da nossa conversa, muito mais detalhado aí, tá certo? Esse é um livro que eu conto a história da nossa região e da minha família. Pode deixar que eu vou ter todo o interesse de ler esse livro para descobrir detalhadamente essa história que você pesquisou tanto, teve muito trabalho para escrever. Tá ótimo, fico satisfeito em saber que você, um menino inteligente, vai estar estudando, aprofundando na história da sua terra. Ô Mariana, você está aí lendo o livro, você não gostaria de conhecer a casa? Vamos!
Muito obrigada, Cida e Marcílio, por vocês terem deixado a gente gravar aqui. Foi muito bom saber da história que é emocionante de vocês, dessa fazenda, a origem de vocês. Muito obrigada. Que bom, Mariana. Foi muito bom também a gente colaborar com esse trabalho, né? Para Carmópolis, ficamos muito lisonjeados também de vocês estarem aqui, porque essa casa é de todos nós que querem conhecer a história e está sempre aberta para vocês e para qualquer cidadão e que se interesse, né? Sim, muito obrigada. Mariana, parabéns pelo seu trabalho, a sua preocupação enquanto criança, jovem, está querendo aprofundar na história, nos casos, na origem do seu município. Parabéns, estamos à sua disposição para qualquer momento, a qualquer hora. Obrigada. Tá, e terminamos aqui mais um projeto Encantos de Carmópolis, um olhar de criança, através da Lei Paulo Gustavo Municipal. Vai, até a próxima!